vocês sobre os impactos da Covid-19 na rotina do enfermeiro da atenção primária. Indiscutivelmente, desde que a pandemia começou, tudo modificou. A gente tem outra metodologia de trabalho voltada mais para o cuidado e principalmente para as medidas de precaução. E vou explicar por quê. Na unidade de saúde, antes do Covid-19, nós tínhamos rotinas muito bem delimitadas, né? Na segunda-feira, por exemplo, na minha rotina, segunda-feira e terça era o dia de eu fazer puericulturas, que é o acompanhamento de bebês desde o nascimento até o primeiro ano de vida, onde a gente detecta, né, alterações de desenvolvimento e crescimento. Particularmente, uma rotina que eu amo, porque eu gosto muito, eu tenho até um carinho especial com eles e chamo eles de bebês da tia Giza, porque eu realmente tenho essa afinidade maior. Na quarta-feira, eu tinha preventivos agendados. É um exame ginecológico que nós, enfermeiros, fazemos nas mulheres, né, com a idade de 25 a 64 anos, conforme o calendário preconizado pelo Ministério da Saúde. Na quinta-feira, eu já tinha uma agenda mais flexível, né? Eu tinha testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis agendados e tinha também pré-natais, a primeira consulta de pré-natais que é feito também pelo enfermeiro, onde a gente também realiza testes rápidos, a gente preenche cartão de gestantes, então é uma consulta um pouco mais demorada. Na sexta, a rotina era modificada porque era o dia que eu recebia vacina, né? A caixa de vacina ia uma vez na unidade. Então, nós recebíamos essa vacina e fazíamos todas as vacinas do calendário básico, de rotina. Se tivesse a campanha, fazíamos a vacina de campanha também. Fazia visita para alguns pacientes que estavam retornando de internação hospitalar, acompanhava curativos domiciliares, enfim. Então a rotina basicamente era essa, além de todo o serviço burocrático, parte administrativa da unidade, que é de nossa responsabilidade. De uma forma geral, o acolhimento acontece o dia inteiro na unidade básica de saúde, né? Só que antes da pandemia, esse acolhimento era com um volume muito maior, né? Nós não tínhamos esses cuidados, essas precauções de contato que nós temos hoje. Antes da pandemia, a gente tinha a tranquilidade, a facilidade de tocar mais o paciente, de ter um contato físico mais aproximado e também não era obrigatório o uso de máscara, exceto, né, se a gente tivesse contato com fluidos e secreções, mas não com esse rigor todo. Depois da pandemia, obrigatoriamente, né, para todo paciente que a gente vai ter contato, é necessário todo um protocolo de paramentação, né, o uso do capote, o uso da máscara, a touca, as luvas, o álcool para higienizar os utensílios que a gente usa, né, o aparelho de pressão, termômetro, oxímetro, o nosso esteto, porque realmente nós estamos vivendo um momento em que tem um vírus que ele é adquirido de pessoa a pessoa. E por isso essas precauções de contato foram mais a rigor introduzidas justamente para evitar a infecção do coronavírus, tanto para nós enquanto profissionais, como também passar de um paciente para o outro. De início, a primeira mudança que a gente fez foi a mudança na nossa agenda. Foi diminuído e chegou a ser até suspensos alguns procedimentos, algumas consultas, e deu lugar, né, ao que a gente tivesse um tempo mais livre para receber este paciente que tivesse com sintomas de Covid, para que a gente tivesse mais disponibilidade em tempo para poder atendê-lo mais prontamente, liberar mais rapidamente da unidade. E a diminuição da agenda também foi com o foco de evitar aglomeração dentro da unidade básica de saúde. A gente também teve que readaptar o nosso espaço de trabalho. O que foi feito? Nós pegamos e dividimos um pouco a unidade, em que a gente criou uma sala separada para atender pacientes sintomáticos, para atender pacientes que estavam, né, com sintomas de gripe, nariz correndo, tosse, para que ele não precisasse adentrar as outras salas da unidade e assim eu, a técnica de enfermagem, a médica, íamos até aquela sala atender o paciente naquele local, nos paramentávamos e desparamentávamos lá naquele local para evitar trazer micro-organismos para dentro da unidade. Né? Então essas duas foram uma das primeiras mudanças que a gente teve assim, mais enfaticamente na unidade de saúde. Inicialmente, começaram a surgir muitos protocolos, né? As versões de protocolos para poder fazer com que direcionasse o nosso cuidado, o manejo clínico do paciente sintomático de Covid ou suspeito, né, para que ele pudesse ser assistenciado de uma maneira mais assertiva, vamos dizer assim. Então foram saindo várias versões ao longo do tempo, né, à medida que o Covid ia avançando, que a pandemia ia ganhando força, foram saindo várias versões com atualizações para direcionar mesmo o cuidado, né, para direcionar a conduta de cada profissional. Quando suspeitar, como suspeitar, o que o paciente apresenta. Então, à medida que foi avançando a pandemia, os protocolos foram surgindo. E foi aí que a gente teve que estudar mais um pouco, para que a gente evitasse qualquer falha, para que evitasse passar despercebido um detalhe que pudesse ser importante e assim conduzir o nosso trabalho também de maneira segura. Com relação à nossa carga horária, ela se manteve do mesmo jeito, mas o nosso ritmo de trabalho foi modificado. Porque além da gente ter reduzido a nossa agenda, a gente estava com uma demanda muito grande, a gente tem até hoje uma demanda muito grande de pacientes sintomáticos que procuram a unidade. E o atendimento desse paciente nunca se encerra após
o atendimento médico ou da enfermagem. Por um longo período, né, nós temos que acompanhar, monitorar a cada 24 ou 48 horas esse paciente via telefone ou com os agentes comunitários de saúde fazendo a visita, logicamente com a devida medida de precaução. O registro no prontuário ficou muito mais específico porque a gente precisa se certificar de que nossa assistência está sendo realizada da melhor maneira possível. Então, todas as informações, todo o acompanhamento que foi prescrito, como está sendo feito o tratamento e a cada ligação e monitoramento a gente precisa registrar. Além disso, né, hoje no município, a atenção primária, né, juntamente com a gestão municipal, criou um setor chamado suporte Covid. O que é esse suporte Covid? É um setor que a gente introduziu dentro do hospital, né, uma sala que a gente criou dentro do hospital com a finalidade de os profissionais da atenção básica poderem estar dando um suporte no atendimento aos casos de Covid. Por quê? A unidade ela funciona de 7 às 17. Depois desse horário, caso algum paciente venha passar mal ou desenvolva sintomas respiratórios, eles são direcionados, né, automaticamente eles vão para o pronto atendimento, que é o setor de urgência. Mas como o volume de pacientes está tão grande, o que foi acordado? Como que nós estamos trabalhando? Esse setor recebe somente esses pacientes que estão sintomáticos, que já estão positivos, que estão, né, com uma queixa muito grande. E então nós temos uma equipe pequena, né, mas uma equipe bem específica, médico, técnicos, enfermeiros, para poder fazer o acolhimento, para fazer a notificação, para fazer o atendimento e então desafogar um pouquinho já as outras demandas clínicas presentes no pronto atendimento. Foi mesmo um mecanismo de tentar ajudar, né, a desafogar aquele volume grande, porque realmente nós temos cada vez mais, né, muitos pacientes contaminados, para fazer com que facilitasse o acesso deles, mesmo no momento e na hora que a unidade estivesse fechada, e também desafogar um pouquinho o pronto atendimento, que também tem outras e outras demandas presentes lá dentro. Eu confesso para vocês que essa experiência no hospital tem sido desafiadora, mas ao mesmo tempo surpreendente. Desses plantões em que a gente dá no hospital, né, inclusive ontem eu estava de plantão, nós somos norteados por protocolos diferentes. Por quê? Geralmente na atenção primária o paciente apresenta uma saturação acessível, né, sem esforço respiratório, sintomas mais leves, né, nem sempre o paciente está com febre, então são sintomas que, segundo o protocolo e após avaliação médica, ele consegue ser avaliado, monitorado em casa e acompanhado até o final do isolamento, até o fim do período, né, de isolamento e até se encerrar todos os sintomas. Já no hospital, por que é diferente? Porque o paciente já apresenta outra clínica. Ele apresenta uma saturação instável, já é abaixo daquilo que é o ideal, que é o desejável. Ele já apresenta um esforço respiratório maior, um cansaço maior, né? Febre, muitas vezes o paciente já chega até com febre. E aí é a necessidade, né, da gente já dar suporte ventilatório, né, entrar com oxigênio, né, aí realizar exames de imagem, ou tomografia, ou raio-x, para poder, né, ter mais precisão do quão comprometido está, qual nível que está esse paciente em relação ao comprometimento pulmonar, respiratório, né, de uma forma geral. Por isso é diferente, requer uma postura nossa diferente, porque a gente tem que estar mais atento aos sinais que ele está apresentando, né? Ser um pouco mais rápido nesse acolhimento. Muitas pessoas não sabem, mas pelo SUS nós temos os testes para detecção de Covid. Ele é gratuito, ou seja, ele está disponível na unidade básica de saúde, nos serviços de atenção do SUS. Basicamente nós temos alguns tipos, eu vou citar dois deles, que é o que a gente mais utiliza, que é o suave nasal, que é o teste que todo mundo conhece do cotonete, chama de teste de tempo real, porque a gente consegue detectar a cadeia viral no momento que o paciente está sintomático, por isso o período ideal é do 3º até o 7º dia de sintomas. E nós temos também o teste sorológico, que a gente detecta a presença do anticorpo na corrente sanguínea, que aí é feito após o 12º dia, para ter uma precisão melhor, que é quando o organismo já apresenta anticorpos de memória do Covid-19. É desafiador demais estar nesse meio e a gente também é questionado pelo próprio paciente com relação ao tratamento do Covid. Um dos grandes questionamentos que nós temos é exatamente essa questão do kit Covid, né? As medicações utilizadas. É o seguinte, infecção viral a gente, né, acompanha sintomáticos, a gente acompanha evolução. Conforme o paciente vai apresentando uma clínica mais expressiva, muda-se a conduta de atendimento. Então, de maneira geral, né, o kit Covid fica a critério do profissional, né? Nós não temos ainda uma receita de bolo para falar que o remédio X é o remédio que vai, né, literalmente acabar com o Covid ou que simplesmente vai sanar todo e qualquer sintoma. Então, isso vai variar da conduta, principalmente dos médicos, em que
baseado na formação técnica e científica deles, baseado na clínica que o paciente apresenta, entrar ou não com uma determinada medicação. Mas a verdade é que existem medicações que são efetivas, sim, mas existem medicações que não têm a mesma resposta em um paciente ou em outro paciente. Cada profissional vai agir de uma maneira conforme a razão que tiver, conforme, né, o contexto da situação for direcionado. E também não tem como eu garantir que o remédio X vai fazer efeito, que o remédio Y vai fazer efeito. Vai depender da resposta imunológica do paciente, da resposta do organismo desse paciente em reverter essa situação, mas eu deixo claro o seguinte, o que eu jamais diria para vocês, né, para qualquer paciente, é não se baseiem simplesmente nas informações que encontram na internet. Não façam isso, porque ao invés de melhorar, podem estar provocando um problema muito maior, né? Só para critério de entendimento, remédios utilizados em grande quantidade, em doses não supervisionadas, sem a devida receita médica, principalmente sem o devido acompanhamento, eles podem provocar lesão hepática, que são lesões no fígado, lesões renais, problemas cardíacos por conta do uso de determinadas medicações. Por isso, né, é necessário estar sempre assistido, acompanhado. Na dúvida, procura a gente, procura o posto de saúde, procura o médico, porque nós sim somos profissionais que vai conseguir atender e principalmente orientar a maneira correta de tratar o Covid, né? É claro que no desespero, eu entendo a fragilidade das famílias, todo mundo quer um remédio para pelo menos melhorar um pouquinho os sintomas e a esperança de realmente se livrar disso aí. Mas feito de maneira irresponsável, isso eu digo porque eu já tive pacientes que simplesmente foram na farmácia, comprou uma bomba de remédio e começou a tomar descompensadamente. O que resolveu? Nada, muito pelo contrário. Tivemos reações adversas a medicações tomadas sem supervisão e sem a devida orientação médica. Quando a gente fala Covid, as pessoas às vezes não conseguem entender por que a gente tem essa preocupação tão grande, sabe? Porque dependendo de como a gente acolhe esse paciente, como ele se apresenta, né, com sintomas que ele está chegando pra gente, é como se fosse assim, a gente tem uma má impressão de que, nossa, meu Deus, se piorar mais um pouquinho, ele não vai resistir. E é como se fosse meio com sentença de morte, sabe? A sensação que a gente tem é essa. Por quê? Porque é grave, é sério, né? A doença tá aí, tá matando muita gente. Então, não é só uma gripezinha, não é só um vírus. É uma doença que tem múltiplas manifestações, múltiplas complicações. Para a família, é assim, dificultoso, porque infelizmente eles não podem acompanhar, não podem estar junto o tempo todo, né? Vamos falar, Covid é área de risco, hospital também é área de risco. Então, um paciente com Covid que necessita ficar internado, infelizmente ele precisa ficar sozinho, ele não pode ter acompanhante, seja enfermaria e principalmente UTI que não tem acompanhante, né? Então, assim, é agonizante ver, sabe? Então, realmente, gente, é cruel, é muito cruel. Não é bom, não é legal. Pra gente que vê assim de fora, às vezes não tem nem palavras pra poder acalmar um pouco o coração, né? E mais acreditar que tudo vai dar certo e que a idade vai ser favorável, que o sistema imunológico vai ser favorável e que ele vai passar dessa numa boa. Eu percebo em algumas pessoas, né, na população, parece que não existe essa pandemia, ou que então é só algo que não vai fazer efeito, algo que tá sendo muito dramatizado, e realmente não é. Então, o comportamento diz muito sobre o cenário que a gente tem, né? Conscientizar não é fácil, ensinar não é fácil, e fazer com que a pessoa tenha uma mudança de hábito, de comportamento, que ela caia na real de que aquilo é sério, de que aquilo tem realmente um impacto muito grande na saúde pública. É uma grande massa pegar Covid e essa infecção estar ganhando cada vez mais força, cada vez mais paciência, a gente perder cada vez mais vidas. Então, assim, sinceramente, enquanto profissional e enquanto ser humano, eu acho que o mais necessário mesmo é um exame de consciência do que eu posso fazer, eu, indivíduo, posso fazer a minha parte, o que cabe a mim para melhorar um pouquinho esse cenário. Preservar os grupos de risco, né? Fazer de fato a nossa parte, evitar essas aglomerações irresponsáveis, né, que a gente vê que acontece. Então, o comportamento da população diz muito sobre o cenário que a gente tem. Eu não estou dizendo que se isolar vai ser a solução, mas quando a gente tenta pelo menos amenizar, né, a disseminação viral, quando a gente toma nossos cuidados, se cada um fizesse a sua parte, o impacto dela seria minimizado. Mesmo com a vacina, a gente não pode descuidar. Ainda tem que usar a máscara, que ela é obrigatória, ainda tem um álcool. Enfim, tudo isso, né, culmina aí para melhora do cenário. E quando eu soube que eu ia ser vacinada, assim como, né, toda a equipe assistencial, me deu um sopro assim, falar, cara,
chegou a minha vez. Eu acho que todo mundo que recebeu a vacina, porque a gente mais viu foi posts e publicações de alegria e tudo. Por quê? O ano passado a gente tava num sofrimento, meu Deus, isso não acaba, isso não acaba, isso não acaba. Eu lembro que quando a gente, né, chegou o final do ano, a gente mandava mensagem, feliz ano novo, e vacina, saúde, e vacina, e todo mundo desejando a vacina como ninguém. Quando eu soube que eu ia ser vacinada, chegou a ser assim, eu cheguei a me emocionar, falei, cara, eu não acredito. Por quê? Todos os dias eu vinha pra casa com receio de trazer algo pra dentro da minha casa. Na minha casa eu tenho minha família, eu tinha um medo, assim como até hoje eu ainda tenho receio, mas eu tinha um medo, mas um medo tão grande de trazer isso pra cá, de infectar as pessoas que eu amo, de passar pelo sofrimento que eu vejo que os meus pacientes passam, que eu vejo as pessoas que eu acompanho passam. E é muito difícil. E quando eu fui vacinada, eu fiz foto, ixi, foi muito legal. Mas é porque eu tava tão eufórica que eu cheguei a conversar com colegas de trabalho e falei, vocês têm noção do tamanho do avanço que é isso? Não é só a vacina, gente. Talvez no ano de 2021 a gente ainda não consiga sentir de fato 100% o impacto disso. Mas a longo prazo é maravilhoso. É a mesma coisa de eu chegar pra vocês e falar com vocês que graças à vacina nós não temos casos de pólio no Brasil. Porque a gente não tem caso de pólio, porque a massa da população foi vacinada. Hoje no Covid a gente não tem essa precisão, né? Mas futuramente vocês vão entender por que ela foi tão importante, por que isso foi um avanço, por que é uma conquista tão grande do SUS, da saúde pública. Por que as pessoas estão de fato podendo ter uma esperança, uma luz no fim do túnel. Porque realmente vem como um grande avanço, vem como um sopro de esperança. Não estou dizendo que isso exclui a necessidade dos cuidados, não, jamais. Mas é porque a longo prazo vocês vão entender o que eu estou dizendo e vão ver o quão importante isso foi. O pólio que eu estou citando é a poliomielite, a doença poliomielite, né? Que a paralisia infantil, né? Que graças às campanhas de vacina, graças à vacinação em massa que aconteceu há muitos anos atrás, que nós temos esse incentivo, né? Até hoje, né? Vacina, cartão de... Por isso nós temos avanço, porque graças a esses programas, a esse tipo de assistência acessível e saúde pública é que a gente tem aí a mudança nesse cenário que faz tanta diferença e que eu acredito sim que futuramente a gente vai poder dizer, a gente tá livre do Covid, porque nós estamos imunizados. A nossa maior defesa contra eles vamos ser o nosso corpo protegido contra essa doença. Só pra finalizar, porque hoje eu falei muito com vocês, essa última semana, infelizmente, nós aqui no Brasil batemos a marca dos 400 mil mortos por Covid-19. Independente das circunstâncias, independente das localidades, independente de qualquer fator. A única coisa que eu quero deixar aqui pra vocês é a minha solidariedade, né? Quero dizer que eu compartilho dessa dor de vocês. Eu perdi pessoas queridas na família também, e não é fácil, né? É cruel, é realmente doloroso, então eu me solidarizo com vocês, com as famílias, e vocês possam encontrar o conforto dentro do possível. E peço que, por favor, todo mundo tome seus cuidados, né? Eu acredito no novo normal. Enquanto vacinadora, enfermeira, a gente tá fazendo o máximo ao nosso alcance, tudo que a gente pode para conseguir imunizar a maior parcela da população, seja na zona rural, seja no drive-thru. E é um prazer estar vivenciando esse momento. Eu falo que é realmente prazeroso demais estar aqui, estar participando, ser elemento fundamental mesmo para fazer isso acontecer, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha um grande avanço. É isso que vai fazer com que a gente melhore o nosso cenário. E por fim, meus amores, se inscrevam no canal, ative as notificações para vocês receberem, né, vídeo novo toda vez que a gente lançar. Deixe seu like, né, pro YouTube também, recomendar esse vídeo para as outras pessoas. Deixe seus comentários, suas sugestões, as opiniões de vocês e também aquilo que vocês querem ver, os assuntos mais relevantes que vocês querem que a gente traga aqui. O meu intuito aqui é informar de uma maneira democrática e simples. Então, é isso, um grande beijo, muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus, até mais, beijo!